Todos nós procuramos qualidade de vida, equilíbrio e bem-estar. Mas como ter tudo isso se o estresse nos cerca o tempo todo? E quem vai nos explicar por que o estresse nos acomete e o que fazer para diminuir ou até mesmo acabar de vez com ele é o médico ortomolecular, Dr. Edmar Santos. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Mariana, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Doutor, afinal, por que a gente se estressa? O que acontece no nosso organismo? Então, o estresse é um fenômeno biológico saudável, né? O problema é quando ele se torna crônico, né? Então, o estresse é um fenômeno relacionado à liberação hormonal, né, de vários hormônios, cortisol, noradrenalina, adrenalina, que fazem com que haja uma resposta adaptativa do nosso corpo às demandas externas. Então, é fundamental a adaptação a uma situação nova, a uma situação de conflito. Você tem que ter esse aparato bioquímico, hormonal, para que direcione fluxo de sangue para o teu cérebro, aumente o nível glicêmico, para que você raciocine mais rápido, e isso tudo é feito através de hormônios. E esses hormônios do estresse são liberados. O problema é quando esse fenômeno se torna crônico, quando o estresse ele toma proporções catastróficas, quando a pessoa ela é estressada no seu cotidiano. Quando isso ocorre, evidentemente, a glândula adrenal, que é a sintetizadora desses hormônios, ela começa a entrar num processo de fadiga, começa a produzir menos esses hormônios, sobretudo o cortisol, e sobretudo à tarde. Então a pessoa começa a manifestar alguns sintomas relacionados a esse estresse, chamado de fadiga adrenal, que é o quê? Perda de peso, uma fatigabilidade, um cansaço muito grande no final da tarde, depressão. Quer dizer, então, o estresse ele pode se transformar de um fenômeno positivo numa enfermidade, não é? E o estresse ele pode ser tanto físico quanto emocional, mental? Sim. Quando a gente fala em estresse físico, nós falamos em quê? No overtraining, naquelas pessoas que extrapolam o exercício físico saudável. O exercício físico saudável é muito, muito, muito positivo. Por quê? Porque ele vai fazer com que haja uma liberação aumentada de endorfinas, ele vai fazer com que haja uma redução da pressão arterial, ele vai fazer com que haja uma queda da frequência cardíaca, ele vai fazer com que haja uma modulação melhor do sistema imunológico, ele vai fazer com que a depressão ou sintomas depressivos sejam minimizados. Então, a atividade física moderada, aeróbica, é muito saudável. Quando fazemos atividade física de uma forma exagerada, que ultrapassa o limite do tolerável, começam a surgir problemas. Que problemas seriam esses? Seriam lesões musculares, alterações cardiovasculares. Existe, nesses casos, um aumento de consumo de oxigênio, claro, pelo excesso de exercício. O oxigênio é um radical livre e esse aumento de oxigênio sem uma correspondente produção endógena de nós mesmos, das enzimas antioxidantes, vai levar a um status, uma situação de oxidação celular, ou seja, de estresse oxidativo. E isso não é positivo. Basta você ver a face de um maratonista, esses que treinam profissionalmente, você vai notar que ele tem um envelhecimento precoce, quer seja pela exposição aos raios ultravioleta, que é nítido isso, sem a devida proporção, mas também pelo excesso de radicais livres que são produzidos, ingeridos através do oxigênio, sem a proporcional resposta do sistema antioxidante. E como a medicina ortomolecular pode nos ajudar? Apenas quando o estresse já é crônico ou no início, nos primeiros sintomas, a gente já pode intervir de alguma forma? Nas duas formas, né? Quando o estresse ele é crônico e existe a fadiga adrenal, existe um tratamento específico para essa fadiga adrenal, nos casos mais graves, evidentemente. No caso do estresse, o estresse corriqueiro, o que se recomenda naturalmente são exercícios de relaxamento, a pessoa procurar modular melhor a vida dela, procurar harmonizar melhor, fazer uma atividade física e
claro, você mensura o nível de estresse oxidativo dessa pessoa. Existe uma forma científica, através do sangue, você mensura, existe um aparelho chamado Formox, você vai mensurar o número de radicais livres que aquela pessoa tem. Mensurando isso, você vai modular da forma que for conveniente para esse paciente. Não é uma coisa aleatória, todo mundo que faz exercício físico precisa. Não, tem pessoas que não precisam. Você vai ter que fazer um estudo adequado da dieta dessa pessoa. Se ela já ingere através da dieta e se ela tem capacidade de absorver aquilo que foi ingerido, também é muito importante, porque às vezes o intestino dessa pessoa não é capaz de absorver esses nutrientes que foram ingeridos, vai ter que haver uma suplementação de outra forma, ou tratar o intestino também. Eu ia perguntar justamente sobre isso. Se uma alimentação desequilibrada pode deixar o paciente mais suscetível ao estresse? Sem dúvida nenhuma. Eu não vou dizer mais suscetível ao estresse. Eu diria ele mais vulnerável aos efeitos do estresse sobre o corpo. Entendi. Ou seja, a gente tem que pensar no equilíbrio como um todo, não é? Sem dúvida. Precisa de atividade física, precisa de uma alimentação mais equilibrada. E é claro, se tudo isso não for suficiente, buscar formas de reequilibrar. E nesse sentido, a medicina ortomolecular pode nos ajudar e muito, não é, doutor? Sem dúvida. A gente trabalha com isso há muitos anos e os resultados tanto para a fadiga crônica, para a fadiga adrenal, que a gente já falou, quanto nos casos de estresse inicial sempre são muito positivos e sempre agregam alguma coisa em qualidade de vida para os pacientes. Doutor, mais uma vez, obrigada pela sua participação, trazendo cada vez mais e mais informação aos nossos telespectadores. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Mariana. Foi um enorme prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigada. Programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.